E aqui Jesus continua no aforismo 69, como se ele trouxesse um pouco da perspectiva anterior, trazendo um foco um pouco variante, mas alicerçado no que ele já havia dito. Porque aqui ele coloca de novo a questão do consolo, da felicidade, para aqueles que optam pela verdade e são, de alguma forma, rejeitados pelo mundo, né? Na mesma proporção que também não mais conseguem se adaptar a esse mundo, né? Então Jesus diz: felizes aqueles que foram perseguidos em seu interior. São eles que realmente conheceram o Pai. Felizes são os famintos, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Felizes, lá ele falava de uma natureza de perseguição. Aqui ele fala de uma outra natureza de perseguição que traz uma visão totalmente inovadora. Talvez esta visão não se apresente nos evangelhos canônicos. É algo muito interessante, uma simples frase, mas que aponta para um certo lugar, para uma certa percepção, para uma precisa visão. Então ele diz: aqueles que foram perseguidos em seu interior, sintam-se felizes. Por quê? Porque a maior perseguição não vem de fora. A maior perseguição vem de nós mesmos, dos nossos opositores internos que estão em nós mesmos. Vejamos, todos os seus discípulos de Shiva Jesus, de Samana Jesus, após a sua partida, foram perseguidos. Havia uma perseguição exterior dos romanos, muitos deles também foram martirizados, mas essa não era a maior perseguição. A maior perseguição vinha dos opositores internos, dos opositores que estavam neles mesmos, com os quais eles precisaram lutar e vencer, para aceitar e vivenciar a condição crística. Qual entre todos é o nosso maior opositor? É o nosso próprio ego. Então, quanto nós vivenciamos, nem que seja de forma parcial, a realidade do ser que é transpessoal, supraegóico, né? Nós vemos claramente, ao perceber que existe uma realidade superior, que existe a possibilidade de um estado consciencial não condicionado por essas instâncias inferiores do ego e da personalidade, uma luta automaticamente passa a se processar em nosso interior. Existe uma batalha interna a ser vencida, né? Aliás, é necessário que aqui nós possamos ressalvar, quando nós tomamos a obra do Bhagavad Gita, que é seguramente um dos maiores tesouros espirituais da humanidade, se não o maior, e que em nada difere aos ensinamentos de Samana Jesus, quando nós vemos no Bhagavad Gita a simbologia da batalha de Kurukshetra, né, quando Arjuna se coloca no campo de batalha para lutar contra os seus parentes, na verdade, isso é uma simbologia para nos mostrar da luta que nós travamos contra os nossos próprios parentes internos, contra aquilo que está em nós mesmos, porque é uma autobatalha, é uma batalha que se trava no campo do nosso próprio interior.
Então aqui Jesus consegue ser muito preciso, porque ele fala de perseguição no próprio interior. Ele não está falando da perseguição que vem de fora, de ser perseguido pelos romanos, de ser perseguido pelos opositores da verdade. Não. Ele diz da autoperseguição pelos elementos em nós que ainda são contrários à luz. E nós trazemos muitos elementos em nós que ainda são contrários à luz, que são as nossas sombras. Por isso que nós precisamos, e isso é sabedoria, convidar as nossas sombras para o campo de batalha. Porque elas precisam ser vistas para que nós possamos vencê-las. Então essa perseguição é uma perseguição que se dá no nosso mundo íntimo. Não é uma perseguição que vem de fora. Vamos dar uma exemplificação muito concreta, porque disto que falaremos ocorre em todas as casas mentais. Em nossa casa mental, o tempo todo parece haver dois moradores. Observem. Quando nós buscamos uma construção da verdade, sempre parece haver uma voz opositora que começa a travar um diálogo conosco, né? E esse diálogo interno, por vezes conflitante, por vezes angustiante, é justamente as vozes daquilo que Shiva Jesus está especificando como os nossos perseguidores interiores. Porque eles nos desestabilizam emocionalmente, né? E também mentalmente. Tem pessoas que têm esse processo em sua casa mental em tal nível e intensidade que elas não têm um minuto de paz, né? Que elas ficam o tempo todo como se houvesse uma luta, né, feroz se processando ininterruptamente em seus interiores. Mas para que nós possamos chegar à casa crística, nós precisamos passar por esses perseguidores, que são opositores à verdade, porque são estruturados e estruturantes do ego, da personalidade, né, que gera todos esses invólucros de egoísmo, egotismo, egolatria, egocentrismo. Então, os nossos maiores inimigos não estão fora, estão dentro de nós. O que levou muito a propósito Buda ter afirmado que somente é vitorioso aquele que vence a si primeiro. Ou que levou Jesus a ter dito, né, do que vales conquistar o mundo inteiro se tu perderes a tua alma. Ou seja, se tu perderes esta batalha interna. Então veja como aqui nós encontramos um Shiva Jesus trazendo uma percepção muito refinada do que é a nossa condição, do que é a nossa jornada nessa estrada, nem sempre aplainada e não isenta de tropeços, que pode nos levar à casa crística, que pode nos levar à consciência e realização do próprio ser.
E ao longo dessa estrada está os nossos inimigos, e eles são internos. Quantos de nós não vivencia com uma certa regularidade os processos de autossabotagem? Parece que quanto a gente mais se aproxima de um estado de realização, ou de felicidade, ou de equilíbrio, ou de paz, nós mesmos buscamos as bases da nossa autossabotagem através de processos mentais, negando, não acreditando, desqualificando, nos desviando. Por que fazemos isso? Porque existe em nós algo, um bichinho muito bravo, mas porém que se passa por mansinho, chamado ego, que não quer o seu fim, que não quer a sua morte, que não quer perder o seu domínio. Por isso que, muito a propósito, todos os sábios, todos os rishis, têm dito que não há maior inimigo no homem do que o próprio homem. Ou seja, do que essa estrutura, essa condição do ego, que precisa ser vencida. E é aí que está a batalha. Aí que está o nosso Kurukshetra interior. Então, por isso que Jesus diz, felizes aqueles que foram perseguidos em seu interior. Por quê? Porque aquele que é perseguido em seu interior e vence essa perseguição, supera essa perseguição, ele consegue chegar além, né, dessa mediocridade ou dessa vida exteriorizada e sem propósito que a maioria dos encarnados vivem na superfície desse planeta. E ele vai mais longe. Ele diz, são eles, ou seja, aqueles que vivenciaram essa perseguição interna, são eles que realmente conheceram o Pai. Por quê? Porque o Pai não está fora, está dentro. Se o perseguidor é interno e é vencido internamente, e ele leva ao conhecer o Pai, é sinal que o Pai está dentro e não está fora. Né? Então, esse Pai nominado por Jesus não é um ser antropomorfizado, um velhinho de barbas brancas que fica sentado nas nuvens, agraciando ou punindo de acordo com os nossos comportamentos. Então, não se trata de uma visão exteriorizada de Deus, de uma visão materializada com os atributos humanos projetivos. Se trata de uma percepção interna. A casa do Pai é dentro. E só tem um caminho para conhecer o Pai, é conhecendo a si mesmo. Isso é síntese de um dos maiores ensinamentos de Shiva Jesus. E é interessante que todos nós temos fome, temos avidez por esse conhecimento. Mesmo que nós não tenhamos consciência, todos nós somos desejosos do estado de realização do divino em nós. Por quê? Porque o espírito sabe que somente ali encontra-se repouso e paz. Vinde a mim, todos vós, que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, pois que eu vos aliviarei. Né? Ou seja, a referência de que você precisa buscar esse lugar, porque este é o real lugar. E esse real lugar, ele é interno. Então, logo, felizes são os famintos. Famintos de quê? Famintos de pão material? Não. Famintos de verdade. Quão poucos de nós têm fome de verdade? Quão poucos de nós percebem que somente a verdade pode nos alimentar?
Então, felizes são os famintos dessa natureza de fome, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Aqui nós destacamos algo: saber querer. Porque querer, às vezes até compulsivamente, a maioria dos encarnados quer, porque isso alimenta o corpo do desejo. Nós temos uma tendência de sermos insatisfeitos, de sermos insaciáveis. Logo, nós nos movemos pelo corpo do desejo. Ou seja, nós sempre estamos desejando algo, ou sempre estamos desejando mais e mais deste mesmo algo. Então nós estamos sempre num processo de querer. E obviamente só quer aquele que é satisfeito. Porque é o processo da insatisfação que leva ao desejo ou ao querer. Então, obviamente, como nós somos seres em busca de completude, em busca de plenitude, existe quereres em nós. Só que existem duas naturezas de homens nesse processo dos quereres. Aqueles que sabem o que devem querer e aqueles que não sabem o que devem querer e logo só querem bobagem. Só querem aquilo que em nada contribui para as suas economias espirituais. Então Jesus, ele destaca aqui, né, aqueles que sabem querer, porque os que sabem querer serão saciados. E esse tipo de saciedade é uma saciedade, como disse o próprio Samana Jesus, para a vida eterna. É o que ele disse para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, quando a mulher questiona que água ele teria, né, e a mulher diz para ele: o poço é fundo e não tens vasilhame com que tirar a água do poço. E Jesus diz para ela: aquele que bebe da água que eu trago jamais volta a sentir sede, estará saciado para a eternidade. Esse é o nível de saciedade que Jesus se refere, que é uma saciedade não das necessidades fisiológicas próprias do condicionamento físico de quem está encarnado num corpo biológico, mas da saciedade do espírito. Porque aquele que encontra a verdade, ele encontra o real lugar, que é o lugar de pertencimento, que é o nosso lugar verdadeiro. E estando nesse lugar, nós podemos estar externamente em qualquer parte, nesse planeta ou em qualquer planeta do universo, que nós estaremos em casa, que nós estaremos em repouso, que nós estaremos em paz, porque estamos no real lugar, que é o nosso lugar de pertencimento, que é o nosso próprio ser. O que nos caracteriza é o ser e não o estar. É o permanente e não o transitório. Então, por que vivemos nos apegando ao transitório, ao estar? Veja que Jesus traz uma didática que é uma didática que nos incomoda, que busca nos tirar de um lugar periférico, né, e trazer para um certo centro. E que, obviamente, esse centro ele não é destituído de uma força ígnea, de um certo fogo, de uma certa chama que nos consome, que destrói aquilo que não é necessário,
que desintegra aquilo que não é verdadeiro. Por isso que Jesus diz que nós não temos como servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon significa as energias do mundo, né? Porque ou nós amamos a um e odiamos o outro, ou nós nos afeiçoamos a este e nos opusemos àquele. Então não nos é possível amar a dois senhores. Isso são palavras de Shiva Jesus. Então felizes são os famintos, aqueles que têm fome e sede de justiça, de verdade, porque o corpo dos que sabem querer será saciado. Veja quão profundo e quão presentificado são essas palavras para nós, aqui e agora. E qual é a natureza das nossas fomes? O que nós estamos querendo? Sabemos nós querer ou não?